Tudo bom, gurizada? Vamos começar então nossa aula de matemática. Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao número de inscritos, ao número de visualizações que aumenta só a cada dia. Muito obrigado mesmo. Até tu que não é meu aluno, mas está aqui assistindo, muito obrigado. Eu também gostaria de pedir, se caso for possível, né, tu compartilhar esse vídeo com alguém ou indicar o meu canal para quem tu acha que eu possa ajudar, tá bom? Então vamos começar. Caso tu seja meu aluno do IFSU, não custa nada lembrar que essas aulas são referentes ao segundo semestre. Quando nós retornarmos às aulas, no momento em que for seguro para todos e nós retornarmos, a gente vai abordar tudo que a gente já viu em vídeo aqui do primeiro semestre, vamos ter o nosso semestre, e este conteúdo que eu estou abordando agora seria referente ao segundo semestre. Eu estou abordando trigonometria. Então isso aqui é mais um vídeo para quem já terminou de estudar a primeira parte, para não ficar parado, poder adiantar um pouco dos conteúdos, tá bom? Não te preocupa que na volta a gente vai retomar tudo. Então, hoje a gente vai ver um conceito muito útil na trigonometria, que é a adição de arcos. É quando a gente soma ou também subtrai arcos. Então, até o momento, a gente analisou alguns arcos com os valores inteiros, assim, sem a gente precisar sempre a gente precisa somar ou algo do tipo. A gente sempre trabalhou com números 30 graus, 45 graus, 60 graus, 72 graus, mas a gente também pode calcular outros valores desses ângulos e através da adição ou subtração de arcos, a gente consegue calcular eles sem o uso das tabelas. A gente consegue calcular seus valores exatos, decompondo eles em ângulos que a gente conhece. Então, por exemplo, aqui, ó, dá uma olhada comigo nessa fórmula da adição. Se eu tenho seno de 30 graus mais 30 graus, isso aqui dá igual ao seno, desculpem, o Windows corrigiu aqui, igual ao seno de 60 graus. E a gente sabe lá da tabela dos arcos notáveis que seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Se tu não te lembra, vou deixar aqui no canto para tu dar uma olhada nessa aula de ângulos notáveis. Então, se a gente for tentar fazer a soma, seno de 30 graus mais 30 graus vai ser seno de 30 mais seno de 30, só que lá dos ângulos notáveis a gente sabe que seno de 30 é 1/2. 1/2 mais 1/2 dá 1. Opa, temos dois valores diferentes para duas coisas iguais. Então, como que a gente pode fazer aqui? Isso nos dá um indicativo de que existe uma fórmula adequada para a gente poder calcular a adição e subtração de arcos. Não é somente a gente efetuar, como a gente está fazendo aqui, somas independentes, tá bom? Vamos lá então. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que são essas fórmulas. E na próxima aula, que vai ao ar agora na quarta-feira, eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra essas fórmulas, como a gente deduz. Não vou só despejar para vocês vão ver o porquê de tudo isso acontecendo. Então, quando a gente tem dois ângulos, um ângulo A e um ângulo B, a soma dos dois é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Se eu quero subtrair dois ângulos, eu vou ter o quê? Seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Para o cosseno a gente também tem uma fórmula, só que ela é um pouco distinta. Olha aqui, ó. Se eu quero somar dois cossenos, vai ser cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Se eu quero subtrair o cosseno, então eu vou ter cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Isso também a gente encontra para a tangente, pessoal. Quando eu quero somar a tangente, eu vou ter tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos a tangente de A vezes B. E se eu quero subtrair, eu vou ter tangente de A menos tangente de B. E aí o que a gente vai fazer? Ó, 1 mais a tangente de A vezes B. A diferença entre os dois se encontra aqui. Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Mas se aqui é mais, aqui embaixo é modificado. Ó. É sempre o oposto. Não te preocupa que essas fórmulas vão sempre estar acessíveis para ti, pelo menos nas minhas aulas, né? Então, para a gente poder ver realmente como funciona tudo isso, vamos ver na prática. É muito mais simples a gente ver isso funcionando na prática do que a gente propriamente só ficar vendo teoria. Então,
Pega o teu café, teu chimarrão, teu suco, tua água. Tenta resolver com as fórmulas que a gente já viu que tu acabou de copiar. Caso não tenha conseguido, tira o pause do vídeo e dá uma olhada aqui comigo em como que a gente faz isso. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai resolver os nossos 4 primeiros ângulos ali, depois a gente vai resolver o problema do triângulo. Então, nesse primeiro ali, ó, o que a gente tem? Seno de 75 graus. Eu posso abrir isso aqui como sendo seno de 30 graus mais 45 graus, porque 30 mais 45 é igual a 75. Sempre tenta abrir os ângulos em ângulos notáveis que a gente conhece. Então, isso aqui é a mesma coisa que seno de 30 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de 30. E esses valores a gente já sabe dos nossos ângulos notáveis. Então, aqui a gente vai substituir, ó. Isso aqui vai dar 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4. Então, isso aqui dá raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá bom? Vamos fazer agora ali, ó, o item 2. Cosseno de 15 graus. O que é o cosseno de 15 graus? É a mesma coisa que o cosseno de 45 graus menos 30 graus. 45 menos 30 é 15. Se a gente não soubesse fazer essa subtração, a gente teria que procurar na tabela quanto que é este cosseno, quanto que vale este seno. Então, olha aqui, ó, pela fórmula do cosseno, o que a gente tem? Isso aqui é cosseno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus mais o seno de 45 graus vezes o seno de 30 graus. Tá bom? Isso aqui a gente tirou das fórmulas, então vamos aplicar agora. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1/2. Então, aqui a gente vai ter raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, que é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Vamos para o terceiro exemplo, que vai ser o que? Seno de 15 graus. É a mesma coisa que o seno de 45 menos 30 graus. Então, isso aqui vai dar o quê? Seno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus menos o seno de 30 graus vezes o cosseno de 45 graus. Se a gente realizar aqui, substituir os valores, né? Então, a gente vai ter o quê? Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, aqui deu raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Então, isso aqui dá igual a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Coincidência os valores terem dados iguais, tá, pessoal? Não é nada proposital, é coincidência mesmo. Eu vou fazer aqui em cima esse último item só para a gente poder ter espaço. Então, aqui, ó, a tangente, tangente de 15 graus é a mesma coisa que tangente de 45 graus menos 30 graus. Se a gente usar a fórmula, isso aqui vai ser o que? Tangente de 45 mais,
me equivoquei. Então, aqui é menos a tangente de 30 dividido, aqui sim, ó, 1 mais tangente de 45 vezes a tangente de 30. Tá certo? Se a gente fizer essa conta toda aqui, a gente encontra no final das contas exatamente 3 menos raiz de 3 divididos por 3 mais raiz de 3. Tu poderia parar aqui, tá? Mas, se tu racionalizar em função dessa raiz aqui embaixo, tu vai ter que multiplicar por 3 menos raiz de 3 aqui e dividir por 3 menos raiz de 3, tá? Se tu não lembra, isso aqui está na nossa aula de frações. E realizando essa distribuição toda, a gente encontra no final a resposta de 12 menos 6 raiz de 3 sobre 6. Só que olha aqui, todos os valores que estão escritos ali, eu posso dividir por 6 em cima e por 6 embaixo. Então, isso aqui vai ficar 2 menos raiz de 3, porque isso aqui eu divido por 6 dá 2, isso aqui eu divido por 6 dá só raiz de 3, e aqui embaixo está dividido por 1. Então, aqui é a nossa resposta final também. Para o segundo exercício, ele pede quanto que é o valor de cosseno de alfa menos beta. Então, olha aqui comigo. Vamos resolver este exercício. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá vendo que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então, eu vou chamar esse lado aqui de x e eu vou descobrir ele primeiro aqui no canto. O que a gente sabe? Que, pelo teorema lá do tio Pitt, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que a gente tem aqui? X ao quadrado é igual a 2 mais 7, que é igual a 9. Então, x ao quadrado é igual a 9. Isso implica que x é igual... Opa, faltou o igual, né? Isso implica que x é igual a raiz de 9. Então, x é igual a 3. Beleza? Encontramos o valor do nosso x. X vale 3. Então, vamos lá. A gente quer saber quanto vale cosseno de alfa menos beta. Pelo que a gente já viu, cosseno de alfa menos beta é a mesma coisa que cosseno de alfa vezes o cosseno de beta mais seno de alfa vezes seno de beta, certo? Então, a gente tem que descobrir esses valores e depois substituir. Então, vamos substituindo aqui, ó, cosseno de alfa, isso vai ser igual ao quê? Alfa está aqui. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Este é o cateto oposto, então, este é o cateto adjacente. E a hipotenusa é o valor que está na frente do ângulo de 90 graus, então aqui dá 3. Vamos agora achar quanto vale o cosseno do ângulo beta. O ângulo beta. Opa, eu me equivoquei. Este cara que a gente achou foi o beta. E esse aqui que a gente vai achar agora é o alfa, né? Então vamos lá. Aqui é o beta. E agora a gente vai fazer do alfa. Quem que é o alfa? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, raiz de 2 sobre 3. Beleza. Vamos agora achar o seno do nosso beta. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, raiz de 2 sobre 3. E o seno do nosso alfa vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, agora, com essas informações aqui, ó, a gente pode substituir na nossa equação aqui de cima. Então, isso aqui ficou igual a cosseno de alfa, raiz de 2 sobre 3, vezes cosseno de beta, raiz de 7 sobre 3, mais seno de alfa, raiz de 7 sobre 3, vezes o seno de beta, raiz de 2 sobre 3. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar o quê? Ó? Raiz de 14 sobre 9, mais raiz de 14 sobre 9. Se a gente tem o denominador igual, a gente pode somar. Então, a gente tem 2 raiz de 14 sobre 9. E com isso, a gente encontrou o valor de
cosseno de alfa menos beta. Espero que tu tenha conseguido entender a aula de hoje. Qualquer dúvida que tu tiver, me escreve um e-mail, porque os comentários estão desativados em função de problemas com hackers, né, que estão invadindo canais quando eles colocam nos comentários algumas coisas escritas. Então, para evitar isso, os comentários estão desativados, mas tu pode me escrever um e-mail que eu te respondo. Fica bem, nos vemos na quarta-feira. Tchau!